Olá, me chamo Elton, sou profissional de educação física, estou aqui mais uma vez para o vídeo do canal Força Estrutural. E assim, quem olhou o título do vídeo deve ter até estranhado e parece uma coisa meio óbvia, né? Que deadlift não é agachamento. Mas, infelizmente, o que nós vemos por aí, muitas pessoas andam tratando deadlift ou levantamento terra como um agachamento feito com as mãos ou com a barra nas mãos. Ou pior ainda, uma obscenidade, né? Chamando o deadlift de agachamento terra. Misericórdia. Vamos tentar ser bonzinhos aqui. Talvez essa confusão tenha sido gerada porque eles têm algumas coisas em comum. Primeira coisa mais óbvia, tem barra no meio, né? Segundo, move uma grande quantidade de massa muscular, principalmente a da chamada cadeia posterior do corpo. São exercícios que nós observamos algum grau de movimento das articulações do quadril, joelho e no menor grau a do tornozelo. E claro que a pessoa, ao executar, principalmente quando é pesado, precisa de colocar muita força nos membros inferiores. Mas são exercícios mecanicamente totalmente diferentes, são baseados em padrão de movimento diferentes. Não só são apenas os leigos que têm essa ideia na cabeça, profissionais muitas vezes até ao ensinar o movimento ensinam com essa ideia de que é um agachamento feito com as mãos na hora de ensinar o levantamento terra. Isso acaba gerando erros terríveis da técnica do movimento, que é muito difícil depois de tirar. Então, por isso eu estou aqui para mostrar o porquê que, mecanicamente, esses dois exercícios não têm nada a ver, por mais que tenham algumas semelhanças. Então, pode até comparar depois, ver se algum outro canal vai trazer uma informação de tanta qualidade como vai estar aqui no canal Força Estrutural. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força que dificilmente encontraremos por aí de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Então, dê uma força ao canal. Primeiro, nós temos que entender alguns conceitos muito básicos. Primeiro, vamos começar com uma gravidade, que é uma força, né, provida pela massa da Terra em uma direção única, verticalmente para baixo. Qualquer objeto que eu pegar e soltar, ele vai cair verticalmente para baixo. Seja aqui, seja em Oimiaco, seja em Dubai, para onde for. E nós sofremos a força da gravidade o tempo todo. E nós então utilizamos ela não só no agachamento ou no deadlift, mas em tudo quanto é exercício para fortalecermos o nosso aparelho locomotor, certo? E aí então nós perguntamos qual é a melhor maneira de fazer força contra a gravidade. Exatamente no sentido oposto, verticalmente para cima. E aí nós temos que olhar para o nosso aparelho locomotor. Nós temos o nosso centro de massa, que é um pouco ali abaixo do umbigo, um pouco acima da região sacral, mulheres um pouco mais abaixo, homens um pouco mais acima. Mas esse centro de massa ele vai estar em equilíbrio quando a nossa massa corporal ela estiver alinhada em cima do meio do pé. Porque é nesse lugar que nós equilibramos toda a nossa massa corporal. A nossa produção de força ela é melhor demonstrada quando a nossa massa corporal ela está exatamente ali, equilibrada. Então, a nossa melhor capacidade de produção de força ela é no sentido verticalmente para cima e alinhado a massa corporal em cima do meio do pé. Bem simples, né? Nós podemos até testar isso. Ficando em pé, mão na cintura, tronco bem rígido e nós inclinamos levemente o tronco. Nós vamos sentir uma certa tensão na panturrilha, porque o corpo vai ter que compensar o braço de momento existente entre o centro de massa nosso, que foi para frente, e o lugar onde ele deveria estar, que é em cima do meio do pé. O braço de momento, ele é uma força que tende a rotacionar um eixo. E toda vez que nós temos um movimento horizontal, nós criamos esse braço de momento. A partir daqui, nós temos um princípio bem básico sobre como começa realmente uma técnica correta do movimento, seja o agachamento ou deadlift, que é o peso do nosso artifício, no caso a nossa ferramenta, que é a barra, está sempre em cima do meio do pé, durante todo o movimento. Então, quando nós agachamos, seja o posicionamento da barra alta, barra baixa ou frontal, a barra sempre tem que se deslocar no espaço verticalmente em cima do meio do pé. Porque nós estamos fazendo força contra a gravidade. E a melhor maneira de nós fazermos força contra a gravidade é em sentido oposto, verticalmente para cima. E qual o melhor lugar onde o corpo produz melhor força? Verticalmente em cima do meio do pé.
O agachamento, ele tem a característica de nós explorarmos bem as articulações dos membros inferiores, quadril, joelho, tornozelo, para mobilizarmos a massa muscular que move essas articulações, ou que gera movimento em torno dessas articulações. É um princípio básico para nós definirmos o que é realmente um agachamento. Então, durante o agachamento, o que nós temos é a barra, seja qual for o seu posicionamento, né, frontal, barra alta, barra baixa, sendo acelerada para baixo, né, na direção da gravidade, com uma tendência a nos esmagar contra o solo. A nossa função, então, é impedir que isso ocorra. Então, nós utilizamos a força muscular provida principalmente nossos membros inferiores para gerar esse movimento. E os músculos ali responsáveis por estabilizar a coluna deixam ela firme para ser um melhor transmissor de força. Eu gosto de dizer que o agachamento é como se fosse mais ou menos um macaco de um carro. Essa é uma analogia bem interessante para saber como se comporta a nossa biomecânica relacionada ao peso, à gravidade e o solo. Já no deadlift, a coisa é um pouco diferente. Para começar, o peso está à frente de nós e não em cima. E à frente de nós e embaixo, no solo. Até por isso, o deadlift recebe o seu nome de deadlift, por causa da dead stop position. É uma posição morta que nós não estamos agindo nenhuma força sobre ele, claro, exceto a gravidade. E tem outra coisa, o deadlift ele sempre vai começar com uma fase concêntrica, ou seja, nós sempre começamos subindo a barra. Diferente do agachamento, que nós começamos com a fase excêntrica e terminamos com a fase concêntrica. E esse é um dos motivos do deadlift ser tão duro, ser tão difícil. Porque quando nós começamos um exercício com uma fase concêntrica, nós não temos a ajuda do ciclo alongamento e encurtamento, que é um processo de armazenamento de energia potencial elástica que depois é convertido em energia cinética, que dá uma força na subida do movimento. Nós temos isso no agachamento. Nós descemos a fase excêntrica, quando nós mudamos, essa energia foi acumulada e ela nos dá uma ajuda na subida. Então no deadlift nós não temos essa ajuda. Nós temos que tirar de uma maneira muito mais bruta, digamos assim. E aí nós temos que pegar aquele princípio básico falado anteriormente de como começa uma técnica correta e aplicar aqui no deadlift. Como que é? A barra sempre em cima do meio do pé. Uma técnica correta de deadlift, nós nos posicionaremos mais ou menos ali com talvez 2 centímetros, dependendo da antropometria da pessoa, a distância da barra à canela. Se nós ficarmos muito atrás, a barra vai estar à frente do meio do pé. Se nós ficarmos muito para frente, a barra vai estar um pouco atrás do meio do pé. É mais difícil, mas vai estar. E qual é a característica do deadlift? É ser um exercício de tração, de tirar alguma coisa, tirar algum objeto do chão. Eu gosto de dizer que no deadlift nós estamos brincando de cabo de guerra com o planeta Terra. Porque ele está acelerando o peso para baixo e nós estamos tentando puxar ele para cima. Justamente um cabo de guerra. E nós, então, utilizamos a melhor mecânica possível do nosso aparelho locomotor para conseguir tirar esse peso do chão da maneira mais eficiente. Isso não inclui agachar. Nós flexionamos um pouco o joelho e o quadril justamente para nos colocarmos em uma posição mais efetiva, para colocarmos as nossas alavancas que nós temos no corpo inteiro para tirar o peso do chão com maior eficiência. E aí vem aquela questão, o porquê que o deadlift não é um agachamento, o porquê que não é bom que as pessoas tenham isso na mente de agachar durante o deadlift. Porque o que acontece quando nós agachamos? Nós exploramos a amplitude articular das nossas articulações, certo? Ou seja, nós vamos flexionar bastante o quadril e nós vamos flexionar bastante o joelho na fase excêntrica para depois estendê-los. E qual normalmente é o padrão natural de quem tem essa mentalidade na hora de fazer o deadlift? A pessoa senta. A pessoa senta, ela abaixa demais o quadril, principalmente para tentar deixar o tronco mais vertical. Mas o tronco não é para ficar vertical assim. Por causa que é o seguinte, toda vez que nós mexemos, nós alteramos qualquer componente da mecânica do movimento, nós vamos alterar todas. Quando nós abaixamos o quadril, o que acontece com o joelho? Ele vai mais para frente, porque entre o quadril e o joelho tem uma coisa chamada fêmur, por isso ele vai para frente. E como o joelho vai mais para frente, o que vai acontecer com a tíbia? Ela vai se
anteriorizar mais. E o que vai acontecer com a barra? Ela vai mais para frente, porque a tíbia vai empurrar a barra mais para frente. Ou seja, ela vai sair do bendito meio do pé, que é o lugar onde deveria estar, porque é ali onde a barra melhor vai se mover no espaço, porque é ali onde o corpo consegue produzir a melhor forma de produção de força que ele pode, entendeu? E aí, no momento que a barra começa a sair do chão, nós criamos um braço de momento entre onde a barra está e onde ela deveria estar, que é em cima do meio do pé. Quando a barra sai do chão, o corpo é inteligente, ele vai ter que compensar isso. Então ele vai acabar tendo que puxar mais a barra para trás e o movimento está sendo para cima. Então a barra vem com tudo na canela. E é a hora que a canela fica roxa, sangra, essas coisas. Fora que, em alguns casos, quando a barra está suficientemente pesada, quando a barra começa a sair do chão, automaticamente o quadril se posiciona para onde deveria estar. Então o corpo já sabe que não é para baixar muito o quadril, é para deixar acima da linha do joelho, porque ali onde ele é mais eficiente. O deadlift não é um exercício de explorarmos a amplitude de movimento como é o agachamento. O deadlift é um exercício de explorarmos a melhor mecânica do movimento para tracionar um peso do chão. Tração, uma força para baixo, uma força para cima. Entendeu? Além disso, quando o quadril volta, né, quando a barra começa a ser tirada do chão, o que muitas vezes acontece é o tronco ficar um pouco mais horizontal, né? E aí o que vai acontecer com o ângulo aqui do ombro? Vai abrir mais. E assim, essas situações, todas as vezes que eu vi rompimento de dorsais durante um deadlift super pesado, sempre foi com a barra à frente do meio do pé. Porque com a barra na frente do meio do pé, o ângulo do ombro fica mais aberto. E aí as dorsais ficam mais alongadas do que deveriam estar. Ficam menos eficientes. E qualquer músculo mais alongado, ele é mais fácil de romper do que o músculo quando ele está um pouco mais contraído, né? O deadlift é um exercício maravilhoso que te ensina a tirar pesos pesados do chão. Todos nós, já até de experiência, já notamos que quando nós tiramos o peso do chão próximo a nós, é mais fácil do que tirar o peso quando ele está longe. E aí, quando nós fazemos essa porcaria de fazer um agachamento no deadlift, nós empurramos a barra mais para frente, porque nós bagunçamos toda a mecânica do movimento, nós desajustamos tudo. Então, deixe para fazer agachamento quando for fazer o agachamento. Deadlift é o momento de tracionar um peso eficazmente do chão. E pare com esse negócio de agachamento terra. Isso é basicamente uma blasfêmia no meio do treinamento. E sim, isso é algo assim que para mim é mesmo nível de falar que agachamento é dominância de joelho. Algo que eu vou falar em outro vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva, seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!